O que você diria se eu lhe dissesse que o Mar Morto pode desaparecer completamente até 2100? Aqui, a mais de 430 metros abaixo do nível do mar, na depressão mais profunda do mundo, o Mar Morto está morrendo. Esta extensão de água salgada, tão densa que você flutua sem esforço, está recuando cerca de 1,20 m a cada ano. Para medir a escala dessa hemorragia, lembre-se de que em apenas 50 anos ela perdeu 1/3 de sua área de superfície. Esta retirada deixa um cenário de desolação, um terreno que literalmente desaba sob os pés dos moradores. Complexos turísticos, antes ícones do termalismo mundial, agora não passam de estruturas de concreto abandonadas no meio do nada. Mas além do desastre ecológico e econômico, essa agonia levanta uma questão que tem obcecado engenheiros, geólogos e chefes de Estado por mais de um século. É possível salvar o Mar Morto? Uma questão que já foi estudada através de um projeto de canal para reabastecer o Mar Morto com as águas do Mar Vermelho. Neste novo episódio de Looking For, vamos mergulhar até o fundo do Mar Morto para entender como um equilíbrio milenar pode entrar em uma espiral que ninguém parece disposto a parar. De enormes buracos engolindo a costa, a indústrias pesadas extraindo suas últimas riquezas, a projetos de canais transfronteiriços ligando 2 mares através do deserto, esta é a história e o destino futuro do Mar Morto, os perigos e as esperanças de resgate final do ponto mais baixo do nosso planeta. Para entender a atual agonia do Mar Morto, primeiro devemos dissecar o terreno. Vamos esquecer as fronteiras políticas por um momento e observar a Terra se fraturar. Estamos aqui na Falha do Levante, uma fratura da crosta terrestre com mais de 6.000 quilômetros de extensão que prolonga o sistema de Rift do leste africano. É o ponto de fricção entre a placa africana e a placa arábica, que vem deslizando uma em relação à outra por milhões de anos. A placa arábica está se movendo para o norte, enquanto a placa africana desliza para o sul. Este movimento de cisalhamento lateral não ocorre sem atrito. As tensões se acumulam até desencadearem mudanças abruptas, o que gradualmente esticou o solo da região. Sob o efeito desta extensão, a crosta afinou, perdendo sua força estrutural até causar um rebaixamento maciço do leito rochoso. Esse processo deu origem ao que os geólogos chamam de Bacia de Pole Apart, uma depressão colossal localizada entre 2 segmentos de falha, criando a fenda abissal que agora abriga o Mar Morto. No entanto, esta área nem sempre foi a vasta região mineral que conhecemos. Há cerca de 20.000 anos, no fim do último período glacial, o vale abrigava um colosso, o Lago Lisan. O corpo d'água se estendia por mais de 200 quilômetros, inundando toda a bacia desde o Mar da Galileia até os confins da Áraba. Mas, com o aquecimento climático no início do Holoceno, este reservatório começou a se retrair de forma irreversível. À medida que evaporou, o Lago Lisan se fragmentou, deixando para trás 3 remanescentes isolados: o Mar da Galileia ao norte, o Rio Jordão no centro e, no final da cadeia, no ponto mais baixo da depressão, o Mar Morto. Aqui reside a particularidade de sua existência, mas também sua vulnerabilidade, o endorreísmo. O Mar Morto é o que se chama de lago endorreico. Na língua dos geógrafos, isso significa que nenhum rio, riacho ou canal flui para fora dele para se juntar a um mar ou oceano. É um beco geográfico. Por milênios, um equilíbrio natural foi mantido graças a um mecanismo de evaporação perpétua. O Jordão despejava suas águas frescas, carregadas de sedimentos e minerais arrancados das rochas basálticas e calcárias da região, enquanto sob calor que regularmente ultrapassa 45 graus Celsius, o Mar Morto agia como um gigante evaporador. Nesta bacia fervente, a água sobe para a atmosfera, mas deixa para trás seus componentes mais densos, sais e minerais. É essa concentração ininterrupta, repetida ao longo de milênios, que transformou um lago comum em uma solução saturada, 10 vezes mais salgada do que qualquer oceano no planeta. Essa singularidade física sempre fascinou desde o amanhecer das civilizações. Para os autores do Antigo Testamento, era o cenário do julgamento divino, o túmulo das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas histórias de enxofre e fogo ecoam a realidade geológica da área.
Nesta zona de fratura sísmica ativa, as exsudações de betume eram tão frequentes na antiguidade que os gregos a chamavam de lago asfaltite. Blocos de betume preto subiam regularmente à superfície, testemunhos visíveis de hidrocarbonetos presos nas profundezas da falha. Mas se o Mar Morto inspirava medo, também era cobiçado por suas riquezas minerais. Na antiguidade, era um cruzamento estratégico para rotas comerciais ligando a Arábia ao Mediterrâneo. O próprio Aristóteles mencionou com espanto essas águas tão densas que qualquer pessoa flutua sem esforço. Essa fascinação influenciou as conquistas políticas da época. Diz a lenda que a rainha Cleópatra exigiu que Marco Antônio tomasse controle da região, não para expandir o território, mas para garantir acesso aos seus minerais brutos. Betume, essencial para embalsamamento e calafetação de navios. E, acima de tudo, os preciosos sais. Por séculos, peregrinos e viajantes afluíram para se imergir nestas águas saturadas de magnésio e potássio, reconhecidas por suas virtudes terapêuticas. O Mar Morto era uma joia geológica, um relicário de um equilíbrio que parecia eterno. Mas hoje, este monumento da natureza está desmoronando. Sua orla está cheia de rachaduras, sua superfície encolheu um terço, e este santuário milenar é agora apenas um mar em agonia. A harmonia milenar que descrevemos não se rompeu por acidente. Ela cedeu sob a pressão das necessidades vitais de água doce. Nesta região do mundo, o cálculo é simples e brutal. O Oriente Médio abriga 5% da população mundial, mas tem menos de 1% da água potável do planeta. Para encontrar a origem do problema, devemos voltar para o norte, onde as paisagens ainda são verdes, até o Mar da Galileia. É o único reservatório de água doce de Israel. Há milênios, suas águas fluem livremente para o sul, seguindo o curso do Jordão. Todo ano, era injetado o volume necessário para compensar a evaporação natural. Mas na década de 1950, o homem literalmente fechou a válvula. Diante de uma demografia crescente, o jovem Estado hebreu construiu o Transportador Nacional de Água de Israel, um projeto titânico para desviar as águas do lago em direção às cidades costeiras e às areias do Negev. O objetivo era claro: fazer o deserto florescer a qualquer custo. Tecnicamente, é uma conquista. Hidrologicamente, é uma amputação. Hoje, mais de 96% do fluxo histórico do Jordão não chega mais à sua foz. Essa distração, no entanto, é apenas metade da equação. Se o Mar Morto evaporar devido à falta de fluxo, ele também será aproveitado pelo que contém. Para entender a persistência das nações neste lago, é preciso olhar para o mapa de recursos. O subsolo da região está completamente vazio. Sem carvão, sem aço, sem metais preciosos. Nesta carência, o Mar Morto é a única riqueza realmente explorável, um ganho mineral sem equivalente. É aqui que o destino econômico da região é decidido. Este lago contém um ouro branco, potássio. Para a Jordânia, este componente, indispensável aos fertilizantes globais, representa um mercado vital de 500 milhões de dólares por ano. Do lado israelense, a exploração gera bilhões de dólares pela exportação de magnésio, bromo e sais de mesa. Para esses governos, o Mar Morto não é um santuário a preservar, é uma conta operacional. Essa realidade desfigurou fisicamente a paisagem, criando uma fratura acentuada, visível do espaço. O Mar Morto agora está dividido em dois mundos. Ao norte, uma bacia natural que está afundando. Ao sul, um complexo industrial geométrico, uma grade de lagoas artificiais de evaporação. Não é mais um mar, é uma fábrica. Para facilitar a extração, essas lagoas têm apenas 1,80 m de profundidade, uma espessura otimizada para que o sol evapore a água o mais rápido possível. Uma vez que os minerais são colhidos, essas piscinas industriais secam e precisam ser preenchidas novamente. A indústria, então, bombeia massivamente da Bacia do Norte para manter suas instalações em funcionamento. Imagens de satélite tiradas entre 1972 e 2021 revelam esta transferência absurda. A parte natural é drenada para alimentar o rendimento financeiro do Sul. O Mar Morto está preso em um aperto.
seco em sua nascente e drenado em sua base, deixou de ser um ecossistema autônomo. Aproximar-se das margens do Mar Morto hoje significa observar um panorama permanente. O que os mapas ainda indicam como linha costeira agora é nada mais do que um horizonte de sedimentos. Onde as ondas antes alcançavam a estrada, agora resta apenas uma extensão rachada. Em alguns lugares, a linha costeira recuou mais de 2 quilômetros, transformando antigos resorts à beira-mar em belvederes absurdos com vista para um deserto de sal. Este recuo maciço reativou um mecanismo geológico instável, os sumidouros. Sob a superfície, o processo é mecânico. À medida que o mar recuava, deixava para trás espessas camadas de salgema, presas no subsolo por milênios. Enquanto essas camadas permaneciam saturadas com salmoura, o solo permanecia estável. Mas hoje, lençóis de água doce descendo das montanhas da Judéia infiltram-se nessas camadas de sal agora expostas. A água doce dissolve o sal, criando imensas cavidades subterrâneas, bolsões de vazio invisíveis da superfície. Sem qualquer aviso, o chão eventualmente cede sob o próprio peso. A terra de repente se abre. Já existem mais de 6.000 dessas crateras ao longo da costa, e o número está aumentando rapidamente. Todo mês, novas crateras aparecem, engolindo plantações de palma ou infraestruturas turísticas. Geólogos estimam que, no ritmo atual, mais de 500 novos buracos serão abertos a cada ano. A linha costeira se tornou uma zona imprevisível, onde a questão não é mais se o chão vai desabar, mas onde estará a próxima falha. Esta agonia física já condenou a economia local. O kibbutz de En-Gedi, antes um oásis famoso pelo seu termalismo, agora se assemelha a um território devastado. As plantações de tamareiras foram abandonadas uma após a outra, pois o solo se tornou instável demais para suportar o tráfego de máquinas agrícolas. Mais de 10 hectares de colheitas outrora luxuosas são hoje zonas proibidas, cercadas por arame farpado e sinais de perigo. O Spa de En-Gedi é o símbolo mais direto dessa perturbação. O edifício, projetado para ficar à beira da água, agora está no meio de uma planície de sal. Para permitir que os turistas finalmente chegassem ao mar, a administração teve que montar um pequeno trem puxado por um trator. É uma viagem de quase 10 minutos por uma paisagem de desolação para chegar a um mar que continua a se afastar. No final de 2017, as perdas financeiras desta única comunidade excederam 30 milhões de dólares. O que estamos observando aqui não é uma erosão lenta, é o colapso em tempo real de um mundo que não pode mais esconder as cicatrizes da intervenção humana. Mas a linha costeira não é a única coisa que está desmoronando. A 80 quilômetros daqui, é toda a estrutura social de Amman que ameaça quebrar sob o peso de uma demografia que a água não pode mais sustentar. A capital jordaniana ilustra a urgência absoluta do Oriente Médio. Nos anos 60, a Jordânia tinha 900 mil habitantes. Hoje, há quase 10 milhões. Esta explosão demográfica, intensificada pela chegada de 1 milhão de refugiados sírios fugindo da guerra civil, fez as necessidades de água do país saltarem 22% em apenas alguns anos. Nesta economia de escassez, a falta infiltra-se na intimidade das famílias. Para preservar as reservas, o governo jordaniano agora corta a água corrente vários dias por semana. Diante dessa situação, surge uma resposta sem precedentes. Mulheres estão se formando em encanamento. Essa escolha, que às vezes gerou ironia nas famílias, responde a uma restrição cultural específica. Na Jordânia, muitas mulheres muçulmanas não podem ficar sozinhas em casa com um técnico do sexo masculino que não pertence à família. Esse bloqueio social atrasa os reparos e leva à perda de bilhões de litros de água devido aos dutos envelhecidos. Ao exercerem essa profissão, essas mulheres tornaram-se as principais responsáveis por proteger um recurso que não pode mais ser desperdiçado. Mas poupar já não é suficiente. Com a demanda continuamente aumentando na Jordânia e nos territórios palestinos, a água tornou-se o tema central e, paradoxalmente, o mais pragmático do conflito regional. Se é uma fonte óbvia de tensão, também permanece como um dos raros campos onde as partes continuam a se comunicar, apesar de suas diferenças. Diante do declínio desse nível, a ideia de estabilizar a bacia através de um suprimento externo não é nova. Ela se enraiza já em 1855 nos escritos do autor britânico William Allen. Em seu trabalho, O Mar Morto, uma nova rota para a Índia,
ele imaginou um canal ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho via Mar Morto como uma alternativa estratégica ao Canal de Suez. Se essa visão permaneceu teórica por um tempo, tornou-se um assunto concreto de estudo após a crise do petróleo de 1973. Buscando garantir sua independência energética, Israel encomendou um estudo de viabilidade inicial em 1975 dos engenheiros alemães Wendt e Kelm. Eles propuseram um aqueduto ligando o mar Mediterrâneo da cidade de Ashdod ao Mar Morto. O objetivo era aproveitar a depressão localizada a 430 metros abaixo do nível do mar, permitindo que a água fluísse naturalmente apenas pela gravidade. Esta diferença de elevação significativa teria tornado possível gerar eletricidade abundante destinada a alimentar vastas usinas de dessalinização. Mas no começo dos anos 2000, as prioridades mudaram. A urgência não era mais energia, mas a escassez de água. Portanto, a rota foi movida para o sul para conectar o Golfo de Aqaba no Mar Vermelho ao Mar Morto. Renomeado como Canal da Paz, este novo projeto visa converter a água do mar em água doce de qualidade suficiente para consumo humano através da dessalinização. Enquanto também cria oportunidades agrícolas e tenta estabilizar o nível de água do lago que está criticamente em declínio. O arquivo tornou-se oficialmente diplomático na Cúpula da Terra em Joanesburgo em 2002. Foi nessa ocasião que Israel e Jordânia apresentaram conjuntamente o projeto. Enquanto isso, o presidente francês Jacques Chirac fez seu lembrete sobre a urgência climática. Nossa casa está queimando e estamos olhando urgentemente. Um grito de alarme que ainda mantém seu pleno significado 2 décadas depois. Em 2005, o programa de estudo RSDSC, Transporte Mar Vermelho-Mar Morto, foi iniciado. Estimado em seu lançamento em 10 bilhões de dólares, este plano previa uma conexão de 180 quilômetros a partir do Golfo de Aqaba. Em 2009, o Banco Mundial financiou um estudo de viabilidade de 16 milhões de dólares confiado à empresa francesa Coin et Bellier para arbitrar entre um canal aberto e uma tubulação subterrânea. No papel, o RSD-SC é gigantesco. Ela prevê a transferência anual de 2 mil milhões de metros cúbicos de água. 1.200 milhões seriam despejados no mar, enquanto os restantes 800 milhões abasteceriam uma planta de dessalinização. Em 2013, um acordo tripartido entre Israel, Jordânia e a Autoridade Palestina finalmente manteve o projeto de um aqueduto localizado no território jordaniano. Este plano, revisado para baixo, visa bombear 300 milhões de metros cúbicos para produzir água potável em Aqaba e transferir as salmouras residuais para o norte. A implementação técnica depende da expertise israelense em dessalinização. O processo utiliza filtração em camadas múltiplas para separar o sal das moléculas de água. A água do mar é transportada por bombas para grandes bacias, onde passa por uma camada de areia. Grandes objetos, como algas e alguns peixes, permanecem bloqueados nesta etapa. A água é então impulsionada através de membranas avançadas que permitem a passagem das menores moléculas de água, mas não das maiores, como o sal. Finalmente, a água doce é conduzida pelo Sistema de Distribuição de Água Nacional de Israel, enquanto as salmouras da dessalinização são descarregadas no mar. No entanto, as rotas devem cruzar grandes obstáculos: 200 quilômetros de deserto, áreas montanhosas e, acima de tudo, 275 falhas sísmicas. Para limitar os riscos de sabotagem e evaporação, o gasoduto de 5 metros de diâmetro foi projetado para ser enterrado. No entanto, a proximidade dos aquíferos de água doce subterrâneos representa um risco de contaminação salina em caso de vazamento ou rompimento do gasoduto. Além da engenharia, incertezas científicas sobre a mistura das águas permanecem. Na Universidade Ben Gurion, simulações mostram que a adição de salmoura do Mar Vermelho poderia alterar a aparência do Mar Morto através de 2 reações. Por um lado, o branqueamento. O encontro entre cálcio do Mar Morto e sulfatos do Mar Vermelho cria gesso, sulfato de cálcio, capaz de transformar a água turquesa em uma camada leitosa. Por outro lado, coloração vermelha. Se a salinidade cair abaixo do limite crítico de 25%, o ambiente se torna favorável à proliferação de algas unicelulares. Esse fenômeno já é visível no Grande Lago Salgado em Utah, Lago Hetba no Senegal ou Lago Erie na Austrália. Apesar desses estudos, o projeto colidiu com a realidade política e financeira.
A escalada militar na região e a quebra do diálogo diplomático nos últimos 2 anos suspenderam os acordos de cooperação. Em 15 de junho de 2021, o ministro da Irrigação da Jordânia, Mohamed Al-Najjar, formalizou o abandono do projeto tripartido, favorecendo as necessidades imediatas de água potável do país. Portanto, a Jordânia optou por lançar seu próprio programa nacional, o Projeto Nacional de Transporte, e construir sozinha sua usina de dessalinização em Aqaba, sem depender de uma cooperação que se tornou impossível. Em 2024, este projeto completou seus estudos de viabilidade e avaliações de impacto ambiental. Em janeiro de 2025, a Jordânia alcançou um marco histórico ao assinar um acordo inicial com o consórcio Meridian Suez, marcando o lançamento oficial da construção, que começou este ano. O financiamento e a construção estão agora a progredir com o sólido apoio da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento. Neste contexto, salvar o Mar Morto passou para o segundo plano das prioridades do Estado. À medida que cada nação se concentra na sua segurança hídrica, não há mais nenhum mecanismo em vigor para lidar com o desvio geral do aquífero. O ponto mais baixo do mundo continua a pagar o preço de uma gestão fragmentada, onde as necessidades imediatas de sobrevivência superam a preservação de um ecossistema milenar. Se a engenharia parece pronta hoje, ainda enfrenta uma realidade que nenhum plano pode controlar completamente: a profunda instabilidade do solo. Para entender a vulnerabilidade do futuro canal, devemos ler os arquivos escritos nas falésias que cercam o lago. Por 220 mil anos, os sedimentos se acumularam ali como uma memória geológica. Observando de perto a rocha, pode-se distinguir uma alternância de camadas escuras e claras, registrando inundações de inverno e evaporações de verão. Esse empilhamento perfeito, às vezes, é interrompido por estruturas caóticas, a assinatura de grandes terremotos. Desde as muralhas de Jericó até o desastre de 1927, a região sempre foi uma zona sísmica ativa. Para geólogos, traçar um oleoduto ao longo da falha apresenta um risco imediato. Uma ruptura liberaria milhões de metros cúbicos de salmoura em aquíferos subterrâneos de água doce, tornando essas reservas agrícolas permanentemente instáveis. No outro extremo do projeto, outro santuário impõe seus limites: o Golfo de Aqaba. O Mar Vermelho abriga um dos recifes de corais mais resilientes do planeta, capaz de resistir ao aquecimento das águas que mata corais em outros lugares. Mas essa sobrevivência é delicada. Os cientistas temem que a usina de dessalinização possa sugar larvas de corais, peixes e moluscos essenciais para a regeneração do recife. Para preservar essa vida microscópica, a água deve ser bombeada a mais de 120 metros de profundidade, abaixo da zona de fotossíntese. Um colossal custo extra técnico e financeiro, mas necessário para evitar sacrificar uma maravilha natural por outra. Ainda assim, apesar desses riscos, o Mar Morto esconde potenciais inexplorados que poderiam financiar sua própria salvação. O primeiro é a energia. A queda de 400 metros entre o nível do mar global e esta depressão poderia gerar uma enorme energia hidrelétrica, como o projeto Katara do Egito. Essa energia limpa poderia abastecer as plantas de dessalinização, criando um sistema autossuficiente capaz de transformar uma ferida geológica em uma bateria gigante. O verdadeiro divisor de águas pode, no entanto, vir de debaixo da superfície. As águas ultraconcentradas do lago contêm depósitos de lítio dissolvido, o chamado petróleo branco, essencial para a transição energética global. Graças às novas tecnologias de extração direta de lítio, DLE, o Mar Morto poderia se tornar um fornecedor estratégico de baterias, gerando receitas suficientes para cobrir todo o custo de restauração da bacia. Assim, passaria de um fardo ecológico a um reservatório estratégico. Estabilizar o mar também significa proteger um patrimônio global inestimável. Ao parar o colapso da costa e a praga dos buracos, a região poderia reconstruir o turismo termal sustentável e proteger seus sítios históricos, desde a fortaleza de Masada até as cavernas de Qumran, guardiãs dos manuscritos do Mar Morto. Ao desviar o Rio Jordão para construir cidades e fertilizar desertos, quebramos um equilíbrio milenar. Hoje, tentar reviver este mar com dutos, usinas de dessalinização e bilhões de dólares pode ser nada mais que a miragem de um mar que ninguém realmente quer salvar.
Este é o fim deste relatório. Se você gostou dessa história de geografia, convido você a descobrir o primeiro episódio da nossa série dedicada à água. Não esqueça de se inscrever para me seguir e deixar sua opinião sobre o projeto nos comentários. Nos vemos muito em breve no Looking 4.